Boa noite, meus irmãos em Cristo. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor Jesus estejam com todos vocês, enquanto aguardamos aquele precioso dia, o dia em que Jesus virá e nos levará para estarmos junto com Ele. Para mim é um privilégio poder estar aqui esta noite falando a vocês, compartilhando da graça de Deus, do Evangelho de Cristo, dos ensinamentos que Deus tem colocado em sua palavra para que nós possamos viver por meio dele. Então que nós estejamos hoje com corações abertos, com a mente atenta, para que a palavra de Deus venha frutificar em nossas vidas, que nós possamos colocá-la em prática em todas as situações da vida em que vivemos. Sou grato a Deus porque estamos bem. É certo que dentro da medida do possível, dentro daquilo que Deus nos permite estar vivendo, mas Deus tem cuidado e suprido as necessidades de todos nós. Então sou grato a Deus por isso. Embora eu não mereça, mas Deus está sendo. Ele não tem sido, Ele está sendo e sempre será generoso com cada um de nós, inclusive comigo. Temos vivido em um mundo, meus irmãos, em que a individualidade ela é a marca mais evidente nas pessoas em que conhecemos. Onde antes nós tínhamos famílias que chegavam na hora de uma refeição, do jantar, do almoço, por exemplo, sentavam-se todas à mesa e ali compartilhavam de uma boa refeição, de uma boa comunhão, de uma boa conversa entre todos que ali estavam. Agora, o que nós vemos é algo um tanto quanto diferente. Vemos pessoas chegando à mesa, cada uma delas com um fone de ouvido, olhando fixamente de forma que a sua atenção está vidrada na tela de um smartphone, assistindo aquilo que ela bem quer, ouvindo aquilo que ela bem entende e muitas vezes xeretando a vida de outras pessoas através das redes sociais. Que, diga-se de passagem, de social não tem nada. Mas esse não é o alvo da nossa mensagem hoje. O mesmo comportamento nós observamos entre amigos, nas praças, em locais públicos. Pessoas se isolando e sendo cada vez mais individualistas. Não há mais aquela comunicação, não há mais aquela conversa entre amigos. Pelo menos nessa geração mais jovem, eles se sentam e todos ficam de posse do seu celular, todos ficam de posse do seu smartphone, cada um vivendo a sua própria vida sem se importar com a vida uns dos outros. Esta pandemia ela tem potencializado este individualismo. Algo que já existe dentro do ser humano agora tem se tornado mais evidente. A sociedade atual, nós presenciamos que ela é caracterizada pela pressa, pelo egoísmo, pela indiferença de uns com os outros. As relações já não são mais as mesmas. Reina a indiferença e o individualismo. As pessoas não cuidam mais umas das outras, não se importam, não vivem a dor uma das outras. As necessidades morais, materiais e espirituais do seu próximo é negligenciada. Até mesmo por aqueles que se dizem cristãos. Dita estas coisas, nada mais é oportuno do que apreciarmos mais um daqueles mandamentos recíprocos que encontramos na palavra de Deus. E esta noite vamos meditar sobre o mandamento: cuidai uns dos outros. Nosso texto que vamos usar como base é de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 22 a 25. Então, se você tem uma Bíblia ao seu lado, pega ela, abre nesse texto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e vamos ler a palavra ou trecho das Escrituras que compreende os versículos 22 e 25. Paulo escreve o seguinte: pelo contrário,
os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidades disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Soberano Deus e Pai, queremos rogar a Tua graça e a Tua misericórdia em favor de cada um de nós esta noite, a fim de que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos instruindo, nos alimentando da Tua palavra. Nos faz amar e respeitar esta palavra, Senhor, para que possamos praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Um escritor chamado Leonardo Boff, certa vez ele escreveu o seguinte, abro aspas, o que se opõe ao descuidado e ao desacaso é o cuidado. Cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais do que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Fecho aspas. Esta é uma definição que este escritor deu para a palavra cuidado, onde devemos não ter um ato, mas ter uma atitude de estar presente, uma atitude de estar acompanhando, uma atitude de estar junto em amor daquelas pessoas que precisam. Como membro do corpo de Cristo, temos responsabilidades mútuas uns para com os outros. E entre estas responsabilidades está a de cuidar uns dos outros como membro deste corpo. Assim como minha mão cuida do meu penteado, por exemplo, minha mão cuida da higienização da minha boca quando pego uma escova com uma pasta dental e escovo, faço a higienização dos meus dentes. Assim, os membros do corpo devem cuidar uns dos outros. Cuidar envolve atenção e responsabilidade. Requer atitudes e atos movidos pelo mais profundo amor que há em nós, que é o amor de Cristo. Cuidar é tratar, é alimentar, é confortar, ensinar, zelar, acompanhar, suprir, instruir, proteger, compartilhar, amar e encorajar. Todas estas virtudes estão presentes na atitude que devemos ter para cuidar uns dos outros. Deus ele tem coordenado todo o corpo de Cristo, toda a igreja, a fim de que nenhum de nós andemos em divisões, em confusões, em contendas, em brigas, em iras, em dissensões, em facções, dentro do corpo de Cristo. Deus ele tem ajustado todo o corpo para que ele ande com um só objetivo, com o objetivo de alcançar um só propósito, que é a glória de Deus. Porém, é claro que nós não vamos ignorar o fato de que muitas vezes há divisões dentro do corpo, mas estas divisões são causadas pelo pecado e pela insubmissão de alguns membros do corpo de Cristo ao cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Sendo insubmissos, desobedientes e estando em pecado, ele também causa tristeza e dano à igreja. Por isso é que devemos cuidar uns dos outros, a fim de que estas coisas não aconteçam. E cuidando com a coordenação de Deus para que estes membros, que este corpo, para que eu, para que você, para que todos nós possamos andar e em uma só direção, em um só propósito, em um mundo tão individualista.
para que o corpo de Cristo, que é a igreja, ande perfeitamente ajustada. Nós não podemos negligenciar os mandamentos mútuos. Precisamos estar atentos àquilo que devemos fazer, os nossos deveres que devemos ter uns para com os outros. Deus nos chama e nos instrui a cuidar uns dos outros, resplandecendo em nós o caráter de Cristo, resplandecendo em nós o amor de Cristo, a sua mansidão, a humildade. Devemos sempre olhar para as necessidades que os nossos irmãos têm, que os membros do corpo de Cristo têm, e cuidar uns dos outros de forma mútua, de forma recíproca. Todos nós temos este dever, esta obrigação. A igreja, meus irmãos, como costumo dizer, ela é um hospital para pecadores. É o lugar onde pecadores vêm para ser corrigido, para ser tratado, para ser abençoado por Deus. É um ambiente onde a graça de Jesus Cristo ela abunda, onde a graça de Deus ela é grande, de forma que todos nós somos grandemente abençoados por Deus. Mas estas bênçãos que Deus tem nos dado, elas devem refletir em cuidados mútuos que nós devemos ter uns para com os outros, que nós devemos ter para com cada membro do corpo de Cristo. Numa sociedade marcada pelo individualismo, o grande desafio, a grande meta da igreja é andar na via da coletividade, ser solidário uns com os outros, ter um cuidado mútuo uns com os outros, algo que está faltando talvez na vida de muitas pessoas, de muitos daqueles que se dizem crentes, porque os verdadeiros crentes, aqueles crentes genuínos que confessaram o Senhor Jesus Cristo e seguem os princípios bíblicos, são submissos ao cabeça da igreja. Estes são a resposta para uma sociedade cada vez mais voltada ao individualismo, ao exclusivismo. Uma sociedade em que se afrouxou a ética e a moral. Os verdadeiros crentes têm a responsabilidade, chamada por Deus e dada por Deus, para que sejamos e para que tenhamos o cuidado mútuo uns com os outros, e assim possamos viver para a glória de Deus em um mundo onde a perversidade, a maldade está tão em moda, está tão abrangente em nossos dias. Diante de uma sociedade individualizada, diante de uma sociedade fragmentada pelo pecado, o Pai Celestial, o nosso Senhor, Ele nos chama a viver uma unidade de forma coletiva, de forma que tenhamos atenção nas necessidades uns dos outros, para conservarmos o amor e os seus ensinamentos. Pois quando assim o fazemos, a igreja, que é a luz de Deus neste mundo, que brilha neste mundo como a luz de Deus, ela será vista como algo diferente, como algo precioso, como uma meta a ser seguida, pelo menos por aqueles que temem a Deus. A igreja deve brilhar no mundo onde jaz o maligno. É neste mundo que precisamos resplandecer como luzeiros, como luz de Deus, trazendo o Evangelho e a glória de Deus que há em nós. Lembrando sempre que somos vasos de barro e que o que está dentro desse vaso é que é valioso. A graça, a glória e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, capítulo 15, ele diz para nós, Paulo escrevendo vai nos dizer: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros de Deus. É o nosso dever brilhar em um mundo marcado pelo pecado, em um mundo destruído pelo pecado. A igreja deve permanecer firme. Por esta razão, meus irmãos, devemos cuidar uns dos outros. Devemos cuidar dos interesses mútuos uns dos outros, para que todos nós estejamos andando neste mesmo caminho, caminhando com amor e respeito uns para com os outros,
com carinho e afeto, solidariedade e compaixão, orando uns pelos outros, sendo sinceros e justos, cheios de graça e perdão, que tenhamos cuidado uns para com os outros, para que eu possa cuidar de você e você possa cuidar de mim. Precisamos antes cuidar do nosso próprio coração, cuidar do nosso orgulho, cuidar da nossa soberba, cuidar da nossa autossuficiência, que muitas vezes tem nos impedido de dependermos e buscarmos a ajuda de Deus e de outros irmãos. Porque, meus irmãos, quando o homem tem um coração soberbo, quando o homem é orgulhoso, ele é autossuficiente, ele não vai buscar a Deus. Ele acha que pode fazer tudo, resolver tudo, viver do jeito dele. Quando o homem tem autossuficiência, orgulho e soberba em seu coração, ele não vai buscar a ajuda de outros irmãos. Ele acha que ele pode, ele consegue resolver tudo. Mas não é assim que Deus nos instrui e não é isso que a palavra de Deus nos diz. Ela diz que dependemos uns dos outros. E para isso devemos ter cuidado com estes sentimentos, para mortificá-los e darmos lugar à humildade e buscarmos o auxílio de Deus e o auxílio dos nossos irmãos. Não devemos ter medo de abrir o coração, de expor com sinceridade as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Não podemos ter medo de fazer assim, não podemos ter medo de abrir o nosso coração. Que sejamos pessoas que confiem umas nas outras. E aqueles que escutam a nossa tristeza, aqueles que escutam quando nós compartilhamos as nossas dores, também possam ser pessoas de confiança. Pessoas que ao ouvir não saiam por aí contando tudo a todos, mas que orem e nos ajudem. Cuidar também é ser discreto, amigo e confidente. Precisamos aprender a não expor os nossos irmãos, a não expor a nossa irmã que, por exemplo, venha nos contar algum problema ou dificuldade que ela esteja passando, alguém que abre o coração para nós. Precisamos ter o cuidado de não expor a estes irmãos, mas ajudá-lo em oração, ajudá-lo naquilo que Deus nos permite. E se você não pode, peça permissão: meu irmão, quero lhe ajudar, mas eu estou sem condições. Então, por favor, me deixa compartilhar isso com mais algumas pessoas, me permite compartilhar a sua necessidade. Talvez você não queira ser identificado, tudo bem, mas isso é um indício de orgulho, meu irmão. Porque se você precisa, por que não dizer para todos: eu preciso de ajuda, eu preciso de você, eu estou precisando disso ou daquilo outro? Mas o orgulho tem nos impedido muitas vezes de ser abençoados por Deus, de buscarmos a ajuda de Deus e dos nossos irmãos. Então não seja orgulhoso. E também não seja aquela pessoa que, ao ouvir a necessidade do seu irmão, você saia por aí fazendo fofocas e contando para todos sem a permissão daquele que o te procurou, que o te buscou para ser o teu confidente. Cuidar é amar. Cuidar é ser discreto. Cuidar é ser amigo. Cuidar é ser confidente. Cuidar uns dos outros é manter uma igreja saudável. É manter a igreja caminhando para realizar os propósitos de Deus. É orar, é dialogar em amor. Chamar a atenção quando preciso, em amor. É reconhecer nossas limitações. É trabalhar junto. É exortar, é animar, é encorajar. Cuidar é um mandamento mútuo que recebemos de Deus. Seja um instrumento de Deus para ajudar o seu irmão. Seja bênção na vida dele. Doe-se em benefício do seu irmão em Cristo. Pois Jesus certa vez disse: é melhor dar do que receber.
À medida em que convivemos em amor, vamos sendo tratados, vamos sendo curados do pecado, vamos sendo encorajados para cuidar também uns dos outros. Somos uma família em Deus, somos uma família em Cristo, salvos pelo mesmo Senhor, salvos pelo mesmo Salvador, com deveres e responsabilidades, e dentre elas está a de cuidar uns dos outros, enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como membros do corpo de Cristo, devemos cooperar com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos nós devemos sofrer com ele. Da maneira que, se um deles é honrado, todos nós seremos honrados, porque somos membros do mesmo corpo. Da maneira que, se um se alegra, todos nós nos alegramos com ele, porque somos membros de um mesmo corpo, com responsabilidades e deveres uns para com os outros. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento e capacidade para ajudarmos e cuidarmos uns dos outros. Que a graça de Deus esteja contigo.